Em relação ao diabetes mellitus, primeira coisa que você precisa entender, né? O diabetes mellitus é considerado um grupo de distúrbios metabólicos relacionados aí, né, com o metabolismo de carboidratos, que no final das contas vai provocar hiperglicemia, beleza? Uma concentração exagerada de açúcar no meio extracelular, no sangue. O carboidrato que você ingere, ele precisa passar por todo um ciclo, né? Precisa ser utilizado como fonte de energia. O excesso aí vai ser armazenado na forma de gordura, mas esse metabolismo precisa funcionar corretamente. E quando esse metabolismo não funciona corretamente, e você verifica um aumento de glicose no sangue, o nome disso que a gente dá é diabetes. Beleza, e essa diabetes então vai estar relacionada aí com a dificuldade, beleza? Ou a incapacidade de produzir ou de responder à nossa amiga insulina. A insulina aí que é o hormônio responsável, né, pela entrada da glicose na célula. Em relação à epidemiologia, mais de 460 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes. Esses dados aqui foram para pessoas entre 20 e 79 anos. E a diabetes a gente vai poder dividir ela em dois tipos. O tipo 1, que também é chamado de insulino dependente ou diabetes juvenil, né, porque ocorre em idades inferiores. E o tipo 2, chamado também de insulino independente ou diabetes tardia, que acontece em idades mais avançadas. Em relação ao diabetes tipo 1, ela tem um caráter autoimune quando o corpo destrói o próprio organismo, e essa destruição basicamente vai ser, né, a destruição das células beta-pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Em consequência, vamos ter aí uma diminuição progressiva da produção de insulina, até que a partir de um momento, né, ele não consegue mais secretar e ele precisa então receber essa insulina de forma exógena, né, precisa receber de forma externa. O tipo 2, né, que eu já expliquei, ele vai ser então aí, a maioria dos nossos casos, beleza? Mais de 90% dos casos vão ser diabetes mellitus tipo 2. Essa doença vai se caracterizar como uma resistência periférica à insulina. A insulina ela é produzida, mas eu não consigo, né, dar o devido fim para ela. As células receptoras da insulina elas não vão ser ativadas quando se ligam a esse receptor, então eu estou produzindo insulina, mas não estou conseguindo utilizar ela da maneira adequada, beleza? Em resumo, nós vamos ter o seguinte então, no diabetes mellitus tipo 2 eu não consigo produzir insulina, né? Eu vou ter então a necessidade de injetar, beleza? De injeções de insulina, e vai ser a minoria dos casos, beleza? 10%. Em relação ao diabetes mellitus tipo 2, né, eu vou conseguir produzir essa insulina, mas eu não vou conseguir utilizar ela de maneira correta, beleza? Como então o meu problema não é a insulina, eu vou ter aqui alguma coisa que me ajude pelo menos a baixar a quantidade de glicose que está solta lá na corrente sanguínea, né? Eu vou utilizar aí alguns hipoglicemiantes, paralelepípedo, como a metformina, né, como glibenclamida, por exemplo, para baixar os níveis de açúcar livre no meu sangue, beleza? E ela aí, então, responsável por mais de 90% dos casos. E para você visualizar melhor o que acontece em cada um dos tipos, né, o indivíduo saudável, basicamente, vai ter a produção de insulina correta lá nas células beta-pancreáticas, ok? Essa insulina vai se ligar ao receptor lá na célula e vai abrir a portinha aí, ó, para a glicose entrar e participar de todos os ciclos metabólicos necessários, produzindo energia ou sendo armazenado na forma de glicogênio, beleza? E no caso do indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, perdão, ele não consegue produzir essa insulina de maneira adequada, ela não vai chegar no meu receptor, portanto, a minha glicose vai ficar solta no sangue, não tem uma chavinha para fazer ela entrar na célula. Em relação ao tipo 2, né, essa insulina ela consegue ser gerada de maneira adequada, só que eu vou ter aí algum problema, né, na recepção desse hormônio, ou então ele até consegue atuar no receptor, mas por outros motivos aí eu não consigo ativar então a minha entrada de glicose na célula, e eu vou ter aí em ambos os casos, olha que interessante, em ambos os casos o resultado é uma quantidade, né, exagerada de glicose
no meio extracelular, no sangue, ok? Continuando, como é que a gente vai tratar o diabetes, né? Basicamente, a gente vai ter aí duas formas de tratamento. Tratamento farmacológico, né, que eu vou poder utilizar aí alguns medicamentos como metformina, glibenclamida, ou até mesmo insulina em pH, né, ou também um tratamento não farmacológico. Que como é que vai ser isso? Basicamente vai ser exercícios físicos, mudança na dieta, uma redução da carga de estresse, né, tem vários fatores aí que podem ser trabalhados, né, tanto aqui no não farmacológico como no farmacológico, para reduzir aí os índices de açúcar no sangue e o indivíduo com diabetes mellitus, né, se manter o mais saudável possível.